Pois bem, pessoal, a aula de hoje, ela é diferente da aula passada no seguinte sentido. Vamos imaginar, então, agora, que os nossos conjuntos não mais são apenas números naturais ou números inteiros. Vamos imaginar que os nossos conjuntos agora vão ser com números reais. Quer dizer, diferente. Porque os reais, além de ter todos naturais, os inteiros, ele ainda tem todos racionais e todos irracionais. Essas aulas foram ainda presenciais. É a nossa lista 1. E agora, pessoal, como é que eu iria descrever esse conjunto? Bom, a descrição dele é muito fácil, né? Se esse conjunto eu poderia simplesmente descrever um conjunto de números naturais maiores que o 2, menores do que 4. Tá descrito, sem problema nenhum. Agora, como eu ia escrever ele por extenso? Como é que eu vou escrever isso aqui por extenso? Aqui é o nosso problema. Bom, por extenso a gente coloca todos os números, não é isso? Então tá. Digamos que esse conjunto fosse um conjunto, que eu não dei o nome, vou dar o nome agora, conjunto C. Aí, para fazer ele por extenso, abro as chaves, são números maiores do que 2 e menores do que 4. Bom, aí eu ia colocar aqui o 2? Não, porque são maiores que 2. Então, qual é o próximo número real maior do que 2? Vamos pensar um pouquinho. Número real maior que 2. Ah, alguém pensa, é o 2,1. Mas antes do 2,1, pessoal, antes dele tem o 2,09. Ah, pois bem, então é o 2,001. Mas antes do 2,001 tem também o 2,0009. Esse número vem antes. E aí, pessoal? Vocês viram a dificuldade? É só nós pensarmos da seguinte maneira. Entre o número 2 e o 4, existe uma metade. Perfeito. Nessa metade estaria o número 3. Mas se eu chego aqui na metade e quero a metade entre o 2 e o 3, existe também. Tá bom? No caso aqui é o 2,5. Mas se eu chegar aqui, ó, entre o 2 e o 2,5 quiser a metade, não existe? Existe. No caso aqui, vai ser 2,25. Pois bem. Agora, e se eu chegar ainda, eu querer a metade entre o 2 e o 2,25? Não existe? Claro que existe. Existe, que é o 2,125. Então, pessoal, vocês estão notando, por mais que eu me aproxime do número 2, neste caso aqui, sempre vai existir uma metade, mesmo que seja um número muito pequeno,
mas sempre vai existir uma metade. Então, pessoal, eis o nosso problema. Uma vez que saímos dos números naturais ou dos números inteiros, nós não temos mais como representar esses conjuntos por extenso. Não tem mais. Não existe isso aí. Então, na matemática, se criou uma maneira, sem ser a de compreensão, de escrever esses conjuntos que não são de números naturais ou inteiros, de escrevê-los. E nós vamos trabalhar agora na aula de hoje com os números reais, que vai ser chamado de intervalos reais. Reais porque nós vamos trabalhar com o conjunto R. E aí, pessoal, é uma outra maneira de descrever, de representar esses conjuntos. Então, eu posso descrever com palavras os números reais maiores que 2 e menores que 4. Posso também escrever por compreensão, que seria, chamamos de conjunto C, né? Que seria um conjunto desse tipo aqui, ó. X pertence não mais aos naturais, que nem nos vídeos passados, aos números reais, tal que esse X vai estar no intervalo, ele vai ser maior que 2, e esse X vai ser menor do que 4. Aí alguém poderia dizer, pronto, Paulo, está resolvido. Mas existe uma outra maneira, que é a maneira de escrever ele com números naturais. É o que vamos ver na aula de hoje, que já está se prolongando um pouco. Nesse caso do nosso exemplo, o conjunto C seria representado entre colchetes desta maneira. Vamos chamar o número 2 da extremidade ou do extremo e o número 4 da outra extremidade ou extremo. Olhando como nós sempre escrevemos da esquerda para a direita, essa vai ser sempre a nossa extremidade da esquerda. Esta aqui vai ser a nossa extremidade da direita. Aliás, esse conjunto que eu representei aqui não é o que eu descrevi. Os colchetes não estariam naquela posição. Eles estariam nessa posição aqui, ó. Notem que nós temos aqui. Então, nós vamos passar para uma apresentação de slides, na qual eu vou tentar descrever, explicar melhor essa maneira de se usar esses conjuntos com intervalos reais.